Olá pessoal, aqui é o professor Fabrício. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como desenvolver a tarefa dessa semana, tá? Então, nós temos esse formulário desenvolvido pelo professor Davidson, né? Para atividade que envolve o fichamento de artigos sobre educação digital, tá? Então, no primeiro momento, vocês vão ter que buscar um artigo que englobe os conceitos que a gente já viu no grupo de pesquisa, né, no GPED até o momento, algum artigo que vocês identificam que se relaciona com o nosso conteúdo, né? Ou seja, jogos digitais no ensino, educação, retórica procedural, letramento digital, jogos como recurso educacional aberto, enfim, várias temáticas diferentes, tá? Então a gente vai compartilhar com vocês esse vídeo e o link do formulário para vocês preencherem. Qual que é então o objetivo dessa tarefa, né? Então, como já está descrito aqui, né, vai ser desenvolver então, uma capacidade de leitura crítica e síntese, né, sobre artigo científico. Tá? Então, selecionado qual que é o artigo, vocês vão abrir esse formulário e vão preencher. Eu já fiz a minha tarefa, né? Vou preencher aqui com os dados do artigo que eu selecionei. Então, aqui no caso, né, algumas descrições, né, dos requisitos que a gente colocou, né? Então, um artigo que tenha sido publicado nos últimos 5 anos, tá? Que possui uma certa relevância acadêmica, que tenha pelo menos 100 citações, né? Onde que a gente vai ver isso, né? Um exemplo é o Google Acadêmico, tá? Mas se algum desses requisitos aqui não for atingido, não é um problema, tá? Como que a gente vai resolver isso? Eu recomendo então, pessoal, irem no Google Acadêmico. Não é talvez o principal repositório, mas existem vários outros, né, como a Scopus, a Cielo, enfim. Mas vamos usar o Google Acadêmico porque é o mais acessível, né, muito mais é fácil para a gente. Então, se eu botar, por exemplo, jogos digitais e ensino, por exemplo, a gente tem aqui ó, vários artigos que estão listando para nós. Esse aqui, por exemplo, tem 500, mais de 500 citações, esse tem 58, esse tem 16. Então, nem sempre a gente vai conseguir um artigo tão relevante com mais de 100 citações. Por exemplo, 58 já é um certo dado relevante. Outra abordagem, em vez de usar o Google Acadêmico, é ir atrás de autores que a gente já abordou para vocês e vocês fazerem uma leitura sobre artigos desses autores, mesmo que vocês não tenham informação dessa citação. Beleza. Selecionado o artigo, então a gente volta para cá e vamos começar, né, preenchendo o nome e clicamos então em avançar. Nessa tela, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o upload do PDF do nosso artigo escolhido. Então a gente vai poder, vocês vão ter que achar esse artigo, fazer o download do mesmo e subir aqui no formulário. Tá? Isso vai ficar disponível nas respostas depois para todo mundo. No meu caso, esse aqui é o artigo selecionado, ele está nesse repositório aqui, nesse periódico. E aqui está o PDF desse artigo. Então basta eu fazer o download do mesmo para fazer o upload aqui. Selecionado o PDF, faço o upload do mesmo na plataforma e pronto. Depois a gente vai pegar as referências no formato da ABNT. Dica para fazer isso, tá? Por exemplo, eu pego aqui o artigo, esse aqui é o título dele. Eu posso copiar, posso botar isso aqui no Google Acadêmico, né? Fazer a busca por ele aqui, por exemplo, tá? Até identificá-lo. Ou eu tenho um plugin do Google Acadêmico, onde eu vou fazer a busca e ele vai aparecer dessa forma. Tá? Então, tanto faz, ó, por exemplo. Essa aqui é a mesma obra, aparecendo aqui ou aqui. Aqui daí tem o botão citar. Ó. Cliquei em citar e ele aparece aqui alguns padrões. Tá? Basta a gente copiar e colar e adaptar para o padrão da BNT. Tá? No plugin vai funcionar da mesma forma. Tá? Cliquei em citar, ele aparece aqui de alguns padrões. Tá? Vocês viram que esse artigo aqui, pelo menos na plataforma Google, não tem tantas citações, mas ele é um artigo bastante relevante por causa do peso que os autores têm. Já vou falar mais sobre isso, tá bom? Então, no meu caso, esse é o padrão ABNT. Aqui ele está super completo, tá? Porque é um capítulo dentro de um livro organizado, então ele tem alguns dados a mais, tá? Não se assustem se de vocês ficarem com 2 linhas ou 3 linhas apenas, tá? Não quer dizer que esteja errado. Depois, a gente está pedindo o link de acesso ao artigo. No caso, é isso aqui. Se vocês tiverem o DOI do artigo, que é um link de identificação lá no ArcID, é válido também, tá? Mais inclusive. No caso, eu tenho o DOI desse artigo aqui, mas eu posso colocar esse link aqui, tanto faz, tá bom? E depois, temos então algumas questões sobre o trabalho selecionado. O primeiro, pessoal, é um resumo do conteúdo. Então, destacando, né, quais são os principais objetivos do trabalho, metodologia e os resultados obtidos. O artigo que eu selecionei,
ele tem como objetivo principal analisar as características do letramento presente em algumas interações com crianças através de um gamebook chamado Guardiões da Floresta. Para tentar, então, né, verificar as discussões, né, sobre a implicação e a motivação e na autonomia dos jogadores que esse jogo acarretou. Então, essa pesquisa ela tenta entender como que os jogos digitais, né, principalmente os jogos sérios, né, os serious games, eles podem estimular a prática de leitura, interpretação, construção de sentido no contexto escolar, né? E eles aplicaram isso numa escola municipal no estado da Bahia, tá? Então, o procedimento que eles utilizaram, né, foi no caso utilizar o Gamebook Guardiões da Floresta, né? Ele foi utilizado então em algum encontro 3 vezes por semana, né, tentando então interagir, verificar as interações, na verdade, né, que foram registradas em fichas de observação. Então teve muita questão da observação dos autores sobre a aplicação disso, e isso gerou então os resultados deles. Entre os tópicos, eles analisaram então principalmente, né, o comportamento, dificuldade de leitura, como que eles usaram o conteúdo para resolução de desafios e também o nível de autonomia que esses estudantes utilizaram. Tá? Então depois eu vou colocar o conteúdo aqui para ter mais detalhes para vocês, né? E como conclusão, né, eles concluem que sim, os jogos digitais eles podem ter espaço muito útil no ensino-aprendizagem, e conclui também que ele é capaz de estimular o letramento, a autonomia e o engajamento. Tá? Então, vocês vão formular uma resposta de vocês e vocês vão vir e vão digitar aqui. Então, eu vou colar a minha resposta aqui. Óbvio, vocês não precisam fazer tão extensa como eu coloquei aqui, tá, pessoal? O poder de síntese também é importante, mas como são vários tópicos, eu quis fazer bem completinho porque, né, de forma aleatória, eu acabei gostando bastante desse artigo, tá bom? Na sequência, uma análise crítica, trazendo então contribuições, limitações e a relação com o tema do nosso grupo, que é o GPED. Então, nessa parte da análise crítica, né, uh, esse texto ele conseguiu contribuir de forma importante, assim, bem encaixado com o nosso grupo de pesquisa, na parte de compreensão dos jogos digitais como um ambiente de letramento múltiplo, tá? Em vez de restringir, né, o aprendizado apenas à leitura tradicional, né, os autores então eles conseguiram trazer o jogo como um ecossistema que eles chamaram de multimodal, que trouxe significado, né, para os textos, imagens, ícones, sons, né? Então todas aquelas mídias que a gente consegue incorporar dentro de um jogo. E dialoga muito com o que o James Paul G, né, que a gente já vocês meio deve estar quase cansado de ouvir falar do Paul G, né, que é um dos autores chaves aqui, principalmente quando ele fala essa combinação desses diferentes letramentos com a ideia da retórica procedural, que é algo que a gente tem que casar nas nossas escritas na sequência, tá? Então ele faz bastante dessa ideia do conhecimento empírico. Eles também reforçam que existe um prazer no lúdico e isso é muito compatível com a ideia de aprendizado, tá? Rompendo essa visão tradicional, né? Como limitação, eu destaco aqui que esse estudo foi aplicado apenas em uma escola, com 57 crianças, mais ou menos da mesma faixa etária, ou seja, não teve grande divergência, então não dá para saber se isso funcionaria em outros contextos, com outras crianças, enfim, com outras idades, né? E também foi aplicado num contexto de curto prazo, né? Então não teve um avanço a longo prazo, vários anos, para tentar identificar se realmente isso surtiu um grande efeito, mas a curto prazo eles concluem que sim. Então pego essa minha síntese dessa análise crítica e coloco aqui, tá, pessoal? Tentando destacar aqui, né? Tem uns erros de digitação aqui, mas faz parte, tá? Depois, ó, destacar principais autores e conceitos teóricos que o artigo nos apresentou, tá? Então, no meu artigo, né, tem vários autores diferentes que eu não conhecia, mas alguns clássicos, tá, pessoal? Então, por exemplo, teve a tal da Magda Soares, tem 3 obras dela citadas aqui, que ela traz um gancho bem interessante para a diferenciação do que é alfabetização e o que é letramento, que é um conceito importante para a gente saber no nosso grupo. Eles destacam bastante o Paul G, questão do letramento em jogos. Uma das autoras é muito famosa, tá, pessoal? Que é a Lynn Alves. Talvez vocês não conheçam, vocês vão em algum momento ler trabalhos sobre ela. Até não tinha prestado atenção nisso. Ela cita bastante trabalhos da própria Lynn Alves e ela é uma das autoras desse artigo. Então, esse artigo ele tem um certo peso. Por mais que no Google Acadêmico apareça poucas citações, isso aqui tem bem mais citações que aparecem no Google Acadêmico, tá? Porque essa autora ela tem bastante renome, tá, pessoal?
Então ela fala bastante sobre a ideia de letramento e multiletramento, assim como a Rojo, que também é uma outra autora que aparece aqui nesse artigo, tá? Também aparece o autores Ryan e DC falando sobre a teoria da autodeterminação. Um conceito novo para mim, né? Conheci nesse artigo, mas que fala muito sobre a autonomia dos estudantes. O Reeve também é um famoso na parte de estudo de jogos digitais, que ele fala bastante sobre a motivação e a emoção na utilização, né, como aliado para a educação. A Luciana Santaella não é focada exclusivamente em jogos, mas ela é muito forte na ideia da imersão, né, sobre leitores imersivos. Tá? E alguns outros autores, como Câmara e Moraes, falando sobre o conceito de jogos sérios também. Tá? Então, com isso, eu vou listar aqui, né, quais são os autores que eu acrescentei e qual é a palavra-chave, né, por que esse autor está sendo citado, o que ele está agregando na leitura. Depois, pessoal, fazer trechos e citações que vocês acharam relevantes nesse artigo. Então, uma frase assim, que, nossa, isso aqui deu um impacto, isso aqui realmente me chamou a atenção. Então, eu vou destacar aqui, né, colocando diretamente aqui algumas dessas frases. Então, coloquei aqui o conteúdo, né? Não vou ler todas para vocês, mas só destacando, por exemplo, o letramento é entendido como a capacidade de ler e escrever dentro de um contexto social, ou seja, é o uso da leitura e da escrita nas práticas sociais, não se restringindo apenas à decodificação de código linguístico. Uma frase para mim é bem interessante, né? Porque não está falando da leitura não apenas como ler o texto e tudo bem, mas sim fazer isso como uma prática social, ou seja, a leitura ia além apenas da tradução, na interpretação do texto. É algo que realmente vai impactar na sociedade, né? Outro, né? Os jogos digitais apresentam-se como uma ferramenta que estimula práticas de letramento, pois exige do jogador a leitura de textos, imagens, ícones e sons para construir sentido e tomar decisões. Isso aqui, pessoal, é quase que a definição do letramento digital, tá? Entre outros ali que depois a gente vai compartilhar com vocês. E por fim, pessoal, uma síntese pessoal, um resumo de vocês, né, sobre interpretações e o que vocês veem que isso pode se encaixar, né, na nossa pesquisa aqui no GPAD. Então, vou colocar aqui a minha resposta, tá? Então, basicamente, eu comentei, né, que esse artigo ele pode contribuir muito aqui para o GPAD, né? Ele contribui com bastante conceitos e também porque ele demonstra que há prazer de jogar e no ato de aprender. Essas coisas conseguem coexistir no mesmo espaço, que é uma coisa que a gente defende aqui no grupo, né? Só que defende também que tem que existir uma mediação pedagógica para não sair daquilo, né? Jogar simplesmente por jogar. O professor não pode levar um jogo para a sala de aula simplesmente porque é modinha. Aquilo tem que fazer sentido, tem que ter coerência, tá? Então, é uma das coisas que eu estou destacando, né? Em resumo, depois vocês podem ler mais sobre isso. E sobre a pesquisa no GPAD, eu coloquei essa ampliação, né, na análise do letramento digitais e da retórica procedural, que é algo que o artigo trouxe bastante, trazendo acrescentando, né, o letramento em jogos como uma dimensão crítica e cidadã. Também a criação de análise de novos jogos educacionais abertos, como, né, REA, recursos educacionais abertos, possibilitando então adaptação e também relacionar isso com a formação de professores, né? E também, né, também tem um desdobramento que a gente pode fazer, né, com a questão da aplicação e a metodologia desse artigo para contextos diferentes, né? Aqui está muito limitado a uma turma, a gente pode expandir esse estudo para a questão de educação básica, ensino superior, EJA, enfim, e tentar, se possível, né, acompanhar os resultados a mais longo prazo, né? Em outros aspectos a gente está suprindo, né, uma das limitações do artigo, tá? Feito isso, pessoal, clicar em enviar. E pronto, foi concluída então a atividade da semana, tá? Uma atividade um pouquinho mais trabalhosa, talvez, vai exigir um pouquinho mais de vocês, mas ela é muito válida porque ela facilita as atividades futuras, que é quando a gente vai começar a produzir texto, produzir conhecimento para gerar os nossos artigos e depois, né, mapear isso para gerar um nosso produto, um nosso jogo que a gente vai vir a desenvolver na sequência, tá bom, pessoal? Então, pensando no nosso cronograma, na sequência, depois de fazer esse fichamento, a gente já vai ter mais conhecimento, a gente vai ter mais discussões, vai gerar mais conhecimentos para ver então como que a gente vai separar em grupos aí para cada grupo ter uma frente diferente para gerar então artigos diferentes, publicações diferentes para todo mundo crescer aí e alavancar o nosso grupo também, tá bom?
Então, pessoal, muito obrigado e fico à disposição aí para qualquer dúvida.